eu sou Gustavo Simão, gerente de serviços veterinários da Grosseries Speak, e hoje estamos aqui para falar sobre os itens ou os procedimentos inegociáveis de biossegurança para as novas unidades de produção de suínos, tanto granjas como a unidade de disseminação de genes. E para falar hoje sobre esse tema, temos aqui com a gente Rudy Pigosso, coordenador de serviços veterinários da Grosseries Speak. Obrigado, Rudy, por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder falar sobre esse assunto tão interessante. Obrigado, Rudy. E também Jean Paul Cano. Obrigado, Jean Paul, por estar aqui. Sócio-diretor da empresa Soluções Integradas Veterinárias. Jean Paul é nosso consultor e vem diretamente da Espanha aí para falar com a gente hoje. Obrigado, Jean Paul. Obrigado pelo convite e a sua audiência por o tempo. Obrigado. Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre esses itens inegociáveis para as novas unidades que vão ser construídas. E para começar, Jean Paul, antes de tudo, o que a gente precisa falar aqui quando uma empresa ou um produtor vai construir uma nova granja, em termos de biossegurança? Acho que um projeto novo, uma granja nova, é uma oportunidade fantástica para iniciar o projeto, a produção com a máxima sanidade, certo? Por isso que, desde o ponto de vista de biossegurança, é muito importante a localização. O primeiro fator de risco de infecção de uma granja é a localização. Procurar uma localização que tenha disponibilidade de água, de vialidade, de personal, de funcionário, mas também que não tem muita granja vizinha, para reduzir o risco é bem importante. Segundo, o desenho da granja, certo? E aí, esse ponto é importante, que desde o tempo do desenho do projeto, como vai estar o edifício, como vai estar a configuração da granja, é importante que um sanitarista esteja envolvido com a equipe de projeto para fazer um desenho que vai permitir executar a biossegurança como tem que ser feito. E a gente, muitas das vezes, a gente acha que aquele projeto que está sendo feito vai possibilitar depois a execução dos procedimentos, e muitas vezes a gente se depara com a estrutura pronta e precisa ter execução daquele procedimento, e a gente às vezes fica frustrado, porque o procedimento vai ser executado, mas da forma errada, né? Tanto como você precisa de personal de produção para fazer recomendação de quem é melhor para produzir melhor, também precisa personal de sanidade para dar recomendação de biossegurança. Depois, em um desenho, você tem que pensar o perímetro da granja para impedir a entrada de animal silvestre. Depois tem que pensar o desenho da granja para fazer um desenho bem compacto, que facilita a movimentação do personal, de animais, sem sair da área limpa. E depois, finalmente, os pontos que você vai cruzar a linha limpa suja, você tem que ter bem definidos e bem fácil para o funcionário executar os POPs que você desenha. Perfeito. E, Rudy, você tem trabalhado bastante com essa avaliação que a Grosseries Speak e a PIC tem, que é a avaliação chamada avaliação de 1000 pontos de localização. A gente tem recebido uma demanda alta, né, de novas granjas querendo saber as opções que tem de terreno, e você tem trabalhado bastante. Quais são os pontos ali que você tem visto de propriedades que mais aumentam a pontuação daquela região, baseando-se na avaliação de 1000 pontos? E quais são esses pontos, quais são poucos pontos que representam muito uma pontuação alta, né? Quais são os que você elege para uma boa região escolhida? Sim. É uma excelente pergunta, Gustavo, e cada vez mais a gente tem visto essa demanda exatamente por pensar em projetos com alta saúde. E se a gente pensa em projetos com alta saúde, escolher uma localização que permita a manutenção desse alto estado sanitário é fundamental. Nessa nossa avaliação, existem alguns critérios que são critérios chaves quando a gente pensa em granjas aptas a ter uma boa saúde e permanecer negativa. A gente diria... Talvez tenha uma longevidade maior. Exatamente, porque por outro lado a gente tem experiência de granjas que acabaram se contaminando quando essa localização, por novas granjas no entorno surgirem, essas granjas vieram se contaminar. Então essa avaliação, respondendo a tua pergunta,
a gente busca entender esses riscos do entorno. E eles envolvem vários pontos, mas eu diria que os principais seriam suínos no entorno, ou seja, eu tenho que ter conhecimento de qual é a população de suínos que tem nesse entorno e qual que é o perfil desses suínos, se vai ter relação com essa granja, se não vai ter relação com essa granja, para saber qual é a sanidade desse grupo de animais. Envolve a questão da densidade Regional. regional, a densidade local e outras fontes de contaminação, porque não é desejável colocar uma granja nova, um projeto com alta saúde, e eu ter uma rodovia com alto fluxo de caminhões que transportam suínos, eu tenho um frigorífico próximo. Então, se fosse elencar, é a questão dos suínos no entorno, a densidade que vai ter essa região, tanto localmente quanto regionalmente, e a questão dessas outras fontes de contaminação, como frigorífico, aterro sanitário, que também são pontos que nessa nossa avaliação eles têm pontuações mínimas, e que se não atingidas, elas acabam tornando essa área não apta para uma granja com alta saúde. Perfeito. E também tem a importância da granja que vai ser instalada, né? Ou seja, quanto mais importante for dentro de uma pirâmide, né? Ou seja, granja núcleo, a granja multiplicadora de linha pura, granja multiplicadora de cambro, recrias, elas têm diferenças, né, de score que são necessários para atingir aí a pontuação e a área está apta para ser orientado, né, a construção, né, Rudy? Esse é um excelente ponto, porque a gente tem algumas travas pensando na questão da pirâmide sanitária. Então, se eu tenho uma UDG, que vai ser responsável pela disseminação de genes, eu necessito que essa localização tenha uma pontuação mínima. E essas outras situações, como uma recria, uma multiplicadora de leitoas, eu posso, via biossegurança, tentar compensar uma localização não tão favorável. Mas quando eu penso, por exemplo, o UDG, a pontuação mínima tem que ser atingida. Ela não é negociável para as UDGs. Tem mais uma ferramenta, porque o Rudy falou um fator que é que você construi a granja e depois, com o tempo, vai ganhando vizinhos. Sim? Granjas que vão sendo construídas próximas à sua granja e muda o perfil de risco que sua granja tem. A filtração de ar, por exemplo, que é uma alternativa que agora está sendo utilizada no Brasil em UDGs para a produção de sêmen com machos, mas também poderia ser em projetos novos uma alternativa para pensar para multiplicação, para recria, para granjas com alto impacto dentro do sistema, em caso que no futuro o perfil de risco dessa granja mude, você tem uma alternativa para reduzir o risco de infecção, ainda se tem vecinos na região. Perfeito. E falando um pouquinho do que a gente tem hoje de legislação, vamos falar aqui de alguns estados que já possuem, né, uma regulação para granjas comerciais, né, de suínos que precisam ter ali pontos básicos de biossegurança. E aí, Rudy, você também que fica, né, reside no sul e também trabalha muito no sul, e a gente sabe que Rio Grande do Sul já tem essa portaria, Paraná foi a pioneira e eu acho que só Santa Catarina ainda não tem, né, essa portaria estadual. Mas como é que você está vendo ali esses pontos básicos, entendendo muito de biossegurança, da portaria ou dessa regulação estadual e se os produtores ou as empresas estão fazendo, né, e estão fazendo corretamente, né, porque a gente vê muito isso, o que está escrito muitas vezes não é bem comunicado ao campo a forma de executar, né? Então, e também qual que é a sua ideia em relação a isso? Você acha que protege, de certa forma, o rebanho? Esses pontos básicos, né? Eu acho que esses pontos básicos, eles são necessários quando a gente pensa na sanidade como um todo. Alguns produtores, talvez no primeiro momento, eles observam essas questões como custo. E biossegurança, na nossa visão, não é custo, é investimento. Porque a partir do momento que eu estou protegendo o meu plantel, isso vira um efeito cascata, toda a suinocultura se protege como um todo, eu consigo ter uma cadeia estruturada, organizada e com uma boa biossegurança. Essas legislações, elas vêm para padronizar aquilo que vem sendo feito, seja em projetos novos,
seja em projetos que já estão executados. Então, eu creio que elas vêm a somar. Nós estamos falando de legislações a nível de granjas comerciais, isso é um ponto positivo, e isso também vem se atualizando a nível de GRSCs e multiplicadoras, onde a legislação, para nós, time que mexe com saúde e com biossegurança, ela vem a fortalecer o nosso trabalho, gerando consciência, mas não só consciência, porque uma legislação ela tem que ser cumprida. Então, por mais que a via não seja necessariamente só do convencimento, seja uma via impositiva, ela tem que ser cumprida. Então, isso é um movimento que as granjas e os produtores necessariamente vão ter um prazo, mas eles têm que fazer. Mas a última linha é que necessariamente a biossegurança da suinocultura como um todo, ela vai evoluir. Perfeito. E Jean Paul, falando um pouquinho sobre um procedimento que é um risco, né? Colocar, se a gente ranquear os principais eventos que tem uma granja, a gente vai ver que os maiores riscos estão associados à movimentação de animais. E aí a gente, vamos falar um pouquinho do transporte. Mais especificamente do TAD, né? Que é um sistema de desinfecção e secagem dos caminhões por calor forçado. Como você vê, no Brasil a gente ainda não tem isso muito bem consolidado, e como você vê lá fora essa necessidade dessa secagem do caminhão em relação à disseminação de doenças por transporte? É algo que deu certo? É algo que é viável? Qual que seria? Esse ponto é muito importante, Gustavo, porque falamos de novos projetos, nova construção, localização da granja, o desenho compacto da granja, o perímetro, mas tem uma série de serviços associados à produção, que são a gestão da mortalidade, a fábrica de ração e o transporte, e os suministros, aquele material que vai ingressar à granja, que são também fatores de risco importantes. Mientras melhor seja a localização que você tem para a sua granja, mais valor, mais porcentagem do risco total que tem aqueles fatores que vão acercar o risco da sua granja. Transporte sendo o mais importante. Por que é importante? Porque é bem frequente, você tem que desmamar 2, 3 vezes na semana, você tem que transportar fêmeas a abate uma vez ao mês ou 2, você precisa fazer transporte. Você tem interação direta com os animais da granja, por isso que é um fator de risco importante. Nos Estados Unidos, com PIRS e depois com diarreia epidêmica porcina, com PEP, tiveram uma aprendizagem muito rápido, violento, doloroso, de como fazer a adaptação do transporte para minimizar o risco de infecção. Principalmente que você precisa é uma segregação da frota, certo? Você tem uma frota para o novo fluxo negativo para multiplicação ou para fluxo negativo, e tem uma frota para fluxo positivo. Tem uma frota para fêmeas e uma frota para terminação, para ir a abate, fazer a segregação. O segundo ponto é o ponto de lavagem e desinfecção, onde você precisa retirar 100% da matéria orgânica com equipe, com um funcionário, com instalação certa para fazer essa tarefa. E depois tem que secar, permitir a exposição de desinfectante, e finalmente tem que secar o caminhão. Uma forma de secar o caminhão rápido é o sistema TAD, ou Baker, que principalmente produzir exponer o caminhão ao calor para desidratar e secar rapidamente. É bem efetivo, que tem demonstrado nos Estados Unidos e outros países que reduz muito o risco e permite o movimento de caminhão sem tanto tempo de descanso, de vazio sanitário para conseguir mover. Acho que é uma tecnologia que tem que incluir nos novos projetos, porque definitivamente vai reduzir significativamente o risco. Excelente, perfeito. E para a gente encerrar a nossa conversa aqui, a gente sabe que a primeira coisa que talvez o produtor pode pensar, a própria grande empresa talvez, como eu vou fazer uma cultura de biossegurança. Eu acho que às vezes o projeto ele para aí e fala, não vou conseguir ter isso, o nosso sistema é muito grande, o turnover de pessoas é muito alto. E qual mensagem eu peço para vocês dois aí falar um pouco, vocês deixariam, Rudy tem uma experiência
de muito tempo, né, em relação a treinamentos de pessoas, a visitar a granja e ver essa questão do conceito, né, e a cultura. O que vocês deixariam de mensagem em relação à cultura? Onde começa e como que a gente consegue avançar e ter um bom resultado com as pessoas? Eu acho que a Agroceres, vocês, Rudy especialmente, são expertos nessa mensagem e vocês fazem uma labor importantíssima para melhorar a suinocultura brasileira, porque tem feito muito trabalho lá. Três pontos generais com respeito à cultura. Primeiramente, o funcionário tem que ter toda a equipe, a infraestrutura, o desenho necessário para fazer. Chuveiros, material que precisa, desenho da granja é importante. Segundo, os projetos novos são importantes para você trucar o comportamento, certo? Vai fazer uma mudança de comportamento que é mais fácil se é uma granja nova, um projeto novo, que se você vai tentar mudar comportamento na granja que está em funcionamento. E finalmente, a construção dessa cultura não é um evento de um dia. Fiz um treinamento com o personal e mudou tudo, não? É um processo constante de treinamento e auditoria para verificar que eles estão implementando a labor. Mas vocês são os expertos no treinamento e auditoria de biossegurança, por isso que seguro que tem opiniões importantes aí. Eu acho que esse ponto é fundamental para estruturar a cultura. Eu acho, nesse ponto, quando se pensa em granjas novas, com a qualificação da equipe, que nos nossos treinamentos a gente sempre orienta que tem coisas que são inegociáveis e que a equipe tem que fazer. Mas eu tenho que dar uma condição adequada, um banho adequado, eu tenho que ter condições boas para que a boa biossegurança surja. E esses treinamentos eles têm que ser constantes. E fáceis de assimilar também, né? A forma do treinamento, fazer de forma... Porque esse ponto é importante, tem que ser fácil. A linguagem fácil. Mas eles precisam entender o porquê daquilo que está sendo feito. Isso aí. Porque o se eles porquê do fizerem procedimento. algo Isso. sem entender o porquê, não faz sentido. Então a cultura nasce dessa construção que não é num único momento, leva tempo, mas eles têm que compreender a importância que cada um tem no processo para manter as granjas com alto status, com boa saúde, que uma parte desse benefício vai estar na mão deles. Menos animais doentes, melhor desempenho, eles têm que ver esse benefício também para poder comprar a ideia da biossegurança. E assim, a gente tem essa experiência dentro da empresa, a gente vê as granjas que estão com alto status, né? Como que é o dia a dia do trabalho, é muito mais tranquilo, os custos com antibióticos são, né, muito menores e, enfim, tudo fica melhor quando... Mas é claro que isso aí não é algo fácil também de se executar e de ter essa cultura. Tem que ter o trabalho, tem que ter um planejamento por trás. Obrigado pela presença de vocês aqui, foi muito bacana o papo aqui, Jean Paul, mais uma vez. Obrigado, Rudy. Encerramos aqui mais um podcast, até a próxima.